Nosso estudo bíblico ele é transmitido pela internet e também fica à disposição no YouTube. Então, se vocês quiserem pegar mais de 100 pregações que nós temos aí, todas com o mesmo estilo espontâneo, pelo Espírito, vocês subam aí, entra no Pastor Lenilton /pregações, ou sem barra mesmo, põe pregações e já aparece. Só que tá Lenilton. Já aparece o pastor já. Já aparece o pastor. É porque ele é o J1, the first, o principal, o líder da missão japonesa no Brasil. Né? Nunca vi tanto japonês se converter como nessa igreja. Olha lá. Amém, queridos. A máfia japonesa? É? Amém. A máfia de Jesus, né? De Jesus. É, aqui é tudo de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe. Então, essa noite nós vamos falar. Eu falei que ia falar aqui sobre meninos, que menino não entra no reino de Deus. Já começaram a me criticar hoje no consultório. Como não? Criança vai para o céu? Não, lógico que vai para o céu. Eu falei, não confunda as coisas. Eu estou falando de meninos espiritualmente. Né? Então nós vamos falar que no reino de Deus não entram meninos espiritualmente. Amém? Que Deus abençoe. Fale a palavra. Está lá em Efésios capítulo 4. Vamos lá. A Vitória voltou com seu namoradinho Jean. Pelo jeito está sério esse namoro, né? 3 anos já, hein? Que coisa, viu? E é um namoro santo, não tem nem beijo, nada. É verdade, não é verdade? É séria a coisa, viu? É, na minha frente, é? É por trás tem, é? Você já viu, Maurício? É? Me conta depois. É? Nossa, eu vou falar pro pai dela, meu amigo, o pai dela. Olha lá, Efésios. O Maurício o quê? Tá que tá, né? Tá bom, é. Ó, Efésios capítulo 4, abra lá tua Bíblia. Você que não trouxe Bíblia, anote ou preste atenção. Tem uma Bíblia sobrando. Quem está sem Bíblia? Vocês estão sem Bíblia? Olha de Deus pro Bruno. Aí, ó. Mais uma ali, não tem problema. Quem está sem Bíblia atrás, tem Bíblia aqui. Abra lá em Efésios capítulo 4. Diz a palavra do Senhor o seguinte: que Deus, a partir do verso 12, quer o aperfeiçoamento dos santos. Quando fala aqui santos, os que são de Jesus. Vocês são os santos. Santo é a designação daquele que é separado para Deus. Hein? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí verso 13, até que todos sem exceção, cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Aqui, homem perfeito. Varão aqui é homem. Então, estatura de homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, Deus quer que todos cheguemos a ser varões perfeitos. Medida da estatura de Cristo. Aí, verso 14, que a gente geralmente não lê. Olha aqui o que diz a Bíblia. Olha só. Para que não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes. Não pode ser menino. Olha aí, ó. Levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, meninos, tem gente que na igreja parece mais menino do que adulto, gosta de brincar, gosta de doce, gosta de show, de brincadeiras. Na hora que fala alguma coisa mais séria, criança não gosta muito de coisa séria, né? Então, meninos. E aqui fala uma coisa interessante, levados em roda em todo o vento de doutrina. Tem gente que está na igreja hoje, aí depois o pastor não cumprimenta, ou se dá mal com alguma situação. Ah, vou sair dessa igreja, vou para outra lá que é melhor. Aí vai para outra. Aí sai da outra, porque também lá é a mesma coisa, vai para a terceira. Vou lá do outro pastor lá, que é melhor, aquele pastor. Chega lá, depois de algum tempo, os diáconos não me amam, ninguém me chama, é tudo igual. Aí ele continua menino, não entendeu nada. Levados em roda para lá, invento para lá e para cá. Não é o caso de vocês, estou falando aí fora. Aqui são todos santos, como eu falei. Amém? Vou até tomar um cafezinho em nome de Jesus. Né? Então, amados, a Bíblia fala, não fala, aliás, que idade teremos quando vamos ressuscitar? Cada um tem uma idade aqui. Uns têm 15, tem 10 ali, né? Que idade tem sua filhinha, Maurício? 12. Outros têm 17, outros tem 17, né, Vitória? A Elaine também teve 17? Tem 17, Elaine? Nossa, eu pensei mesmo, você me enganou agora, pensei que tivesse 17.
outros têm 20, outros têm 30, outros têm 40, outros têm 50, não é assim, né? Então, como é que é? De conversão, amém. Mas com que idade vamos ressuscitar? Se um idoso, ao ressuscitar, a Bíblia fala que ele vai ter um corpo glorioso, que é um corpo glorificado, que é um corpo perfeito, então é um novo corpo, porque esta carne e sangue não herdam o reino de Deus, está lá em 1 Coríntios 15, 50. Então o novo corpo vai ser um corpo viril, um corpo forte, um corpo jovem, um corpo adulto de 33 anos, que é um corpo ideal. Pode ver, Jesus subiu, ascendeu aos céus, Jesus pereceu na cruz com 33 anos de idade, começou a obra com 30. Então uma idade média, que a gente crê que os ressurretos terão essa idade, mesmo quem morrer com 80, não vai voltar com a bengalinha, vai voltar com um corpo novo, um novo corpo, não é verdade? Assim também eu acho que as crianças que forem para o céu, as crianças novinhas, que eu falo agora fisicamente crianças, podem ressuscitar com um corpo já adulto. Que se o inverso é verdade, se o idoso vai voltar a ser jovem, porque não, um muito pequeno não pode ser adulto? Pode. Porque o adulto não é físico, o adulto está aqui, na mente. A Bíblia fala que o indivíduo ele tem que ser adulto dentro. Não é verdade? É interessante. Porque, afinal de contas, o que é ser adulto? Nós temos que aprender isso hoje aqui. O que é ser adulto na Bíblia? É ser velho de igreja? Tem gente que está 30 anos na igreja. Aqueles senhorzinhos, né, de igreja, antigos, não muda nada. Sempre naquela mesma batida. Igreja aqui, né? Velho de igreja. Deve ser um adulto espiritual. Será? Será que ser adulto espiritual é ter muitos dons? Será que ser adulto espiritual é fazer muita coisa para Deus? Ler muito a Bíblia? Então a gente tem que entender isso hoje. Porque a Bíblia fala que tem muitos que estão há tempos na igreja, mas não crescem. Não crescem. Paulo fala, eu queria tanto dar para essa turma alguma coisa melhor na palavra, no conhecimento, nas profundezas dos mistérios bíblicos, que são, na verdade, o porquê das coisas. O ser humano busca o porquê cientificamente de tudo. Eu sou médico, vocês sabem disso. Eu me converti, não foi porque estava doente ou porque estava sem emprego, nada. Eu me converti porque eu ficava raciocinando assim. Por quê? Por quê? Por quê? Uma hora você tem que entrar no mundo espiritual dos porquês. Não, você mexe o braço porque o cérebro humano comanda, existe um espírito dentro de você, existe uma conexão, mas existe um mundo espiritual. Bom, aí você tem que entrar no espírito. E na hora que você entra no espírito, é que nem a Paula. Eu quero Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor. Uma hora Deus te revela que Jesus é o Senhor. E a resposta dos porquês está na palavra. Tudo que você quer saber está na Bíblia. Colossenses, capítulo 2, abra lá. Já me desviei do assunto. Olha, eu não tenho jeito. Eu não mudo, mas glória a Deus. Um dia eu chego lá, a ser um Jairinho na vida, um grande pregador, né? Eu chego lá. Colossenses 2, olha aqui, ó, verso 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Olha que interessante, queridos, Deus quer que nós sejamos enriquecidos com a plenitude da inteligência, por isso que a inteligência é bíblica. Quer dizer, plenitude da inteligência do que é? Para conhecimento do mistério de Deus, que é o que? Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo que há de filosofia, tudo que há de conhecimento astronômico, astrofísico, tudo que há de conhecimento científico, tudo que há de conhecimento extra-humano, a resposta chama-se Jesus. Neles estão escondidos, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aquele que quer se aprofundar no conhecimento, tem que conhecer os mistérios de Deus. Vocês sabem, já fizemos aqui várias vezes estudos da Bíblia profundos, provando que a Terra é redonda, na Bíblia. Provando que não existe só 6.000 anos de história, lógico, na Bíblia. Provando que não existia só Adão e Eva.
E Caim, que o irmão morreu, né? Ficou Adão, Caim, ficou Caim, Adão e Eva. E aí, casou o pai com a mãe com o filho? Um assunto que ninguém toca, porque todo mundo tem medo, até teologia. Mas nós provamos aqui que tinha um mundo fora do Jardim do Éden. Mas como, pastor? Está na Bíblia, não é o assunto hoje, mas então vocês venham. Fica aqui um couvert. Quando você vai no cinema não aparece os pedaços dos filmes? Então você volte aqui, horas. Que nem o Rubens, que está firme com Jesus, o Rubens. Olha aí, o Rubens está apaixonado. Quem se apaixona pela Bíblia fica fissurado pela plenitude da inteligência. Não, está aqui na palavra. Isso é o quê? Conhecimento. Isso é a gente querer ser adulto. Mas Paulo fala, eu queria ensinar tudo isso para vocês, mas não dá. Não dá, diz Paulo. Por quê? 1 Coríntios capítulo 3. Abra lá. Eu queria ensinar mais coisas. Vê que às vezes eu chego até um ponto aqui e falo, gente, eu vou falar para vocês, mas na hora que eu vou falar, eu falo, não posso ainda. 1 Coríntios 3, verso 1. Abra lá. Jonas, Leandro e Bruno. Glória a Deus. Não, Jonas, Djalma. Djalma, o Leandro e o Bruno. Os 3 novos aqui hoje. Estão entendendo ou está russo? Está entendendo? 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim, Paulo falando, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha aqui, olha só que interessante. Mas como a carnais. Como a quê? Meninos em Cristo. Então o que significa ser menino em Cristo? Carnal. O indivíduo que é carnal, está escrito aqui, Paulo falando, eu queria falar com vocês como espirituais, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ele compara então o menino com aquele que não tem maturidade. Aí ele explica o que é isso. Com leite vos criei, verso 2, olha aí, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tão pouco ainda agora podeis. Quer dizer, Paulo queria falar assim para eles, olha, tem tanta coisa boa para ensinar, mas vocês são pequenininhos ainda no entendimento, está escrito aqui, verso 3, porque ainda sois carnais. Por quê? Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões. O que é dissensão, pastor? Rivalidade. Por que essa irmã conseguiu um namorado bonito e eu não? Jesus não me ama. Por quê? Por quê? Por que ele é o tal, eu não sou nada? Eu não consigo um emprego. Rivalidades, competição, dissensões, contendas, inveja. Por que o pastor dá mais atenção para o japonês e não dá para mim? Por que será? Não, todo mundo é igual, mas invejas. Olha aqui, ó. Não sois por causa disto, porventura, carnais, e não andais segundo os homens, porque os homens são assim. Como são os homens do mundo? Vocês viram sábado a palhaçada no Congresso? Aquilo chama-se, fala, circo. Circo. Palhaçada. Os homens são carnais. Rivalidades, invejas. Eu mando, eu quero, não, eu quero para mim. Você viu criança pegando um brinquedo? Criança de 3 aninhos, 2 aninhos, está com o carrinho na mão, vem o outro e pega, porque é normal, ele vai querer. Aí, não, esse é meu, começa a brigar. Os homens são assim. E Paulo fala, vocês parecem os homens desse mundo, inveja, dissensão, contenda, aborrecimentos, disputas, competições, dentro da igreja, porque no mundo é normal, porque o mundo é carnal, porque o mundo são meninos, eles não têm maturidade espiritual, não conhecem o lado espiritual. Mas Paulo fala dentro da igreja, olha, eu queria ensinar uma coisa para vocês, mas vocês parecem os homens, não vocês, estou falando aí fora, estou falando para quem está assistindo do outro lado do planeta. Não posso nem falar isso, que o Luizinho é meu amigo, ele vai pensar que é para ele. Tem um irmãozinho nosso, casado com uma japonesa, que está assistindo a gente lá no Japão agora, ao vivo, é verdade. Se é que ele já não foi trabalhar essa hora. Que lá agora são 20 para as 9 da manhã. Pois ele assiste. Bom, de qualquer forma, Paulo fala, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aí ele fala, Paulo fala, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais, é que nem eu sou da Assembleia,
O outro fala, não, eu sou da congregação cristã, não, eu sou pentecostal. Uma vez eu fui numa reunião eu já não gostei porque falaram que ia ter um vereador lá, eu tinha uma igreja no ABC, lá em São Bernardo. Mas aí um presbítero meu, é muito amigo de um pastor que estava lá, falou, não, vamos lá na reunião, tem um vereador que vai falar conosco, tal. Falei, tudo bem, fui lá. Cheguei lá, tinha um monte de pastor. Eu olhei e senti que todos estavam interessados na política. Falei, não gosto disso, o que eu vim fazer aqui? Mas estava lá, aí chegou um pastor, falou assim, doutor Lenilton, vem cá, vou apresentar o senhor para um fulano de tal, grande pastor da igreja quadrangular, ele é líder, não vou falar o nome, né? E tal. E eu falei, mesmo, tá bom. Daí, olha, esse aqui é o doutor Lenilton, médico aqui também, é pastor. Aí ele olhou para mim, esse líder, falou assim, que igreja o senhor é? Daí eu falei, eu sou de uma igreja humilde aí, igreja da Vila Mariana lá, vou lá, não tem nem nome, não era para Assembleia, uma igrejinha. Ele falou assim, ele olhou assim para mim, não conheço a sua igreja, mas amigo, dá licença. Eu falei, meu Deus. Falei, me levei um tapa assim, falei, meu, o que eu estou fazendo aqui? Aí meu coração, Jesus falou assim, calma, meninos são assim. Passou alguns anos, a mulher dele passou mal, onde foi cair? No consultório do doutor Lenilton. Aí ela foi bem tratada, gostou de mim, falou, doutor, gostei do senhor. Aí eu falei uma coisa de Jesus para ela que ela gostou, falou, vem pregar na minha igreja. Chega lá, quem que o pastor viu? Doutor Lenilton, pregando para 1000 jovens da igreja dele. Deus faz as coisas fantásticas. Mas eu quis dizer para vocês isso, que isso acontece, eu sou dessa, eu sou daquela. Paulo fala, olha aqui, ó. Eu de Paulo, não são porventuras não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, diz Paulo, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então um vai lá na Universal, é liberto na Universal, aí depois ele cai na Renascer, recebe um pouco mais de amor, aí ele cai aqui e recebe um pouco mais de palavra e glória a Deus. Todas as igrejas ajudam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, todos são de Jesus, todos são de Jesus. Amo a congregação cristã, amo a igreja do Valdemiro, né? Valdomiro, está indo os parentes dele lá agora no consultório, nem posso falar mais nada, começarei lá agora, uma bênção, uma bênção, Deus está fazendo isso. Por quê? Porque Deus quer uma só igreja sobre a terra, porque este é o propósito de Deus. Temos um apóstolo aqui da igreja lá de Embu, faz assim, olha aqui, ó, humilde, cheio do Espírito. Toda noite esse homem está no morro, enquanto vocês estão dormindo, ele está lá, orando no monte de joelhos, frio ou calor. Faça sol ou chuva de madrugada, ele está lá. Vocês gostaram do sol de madrugada, né? Mas ele está lá. Mas então, amados do Senhor, o que caracteriza o indivíduo imaturo é isso, desonestidade, desordem, falta de maturidade, né? Mas isso parece que os homens desse mundo? Sim, os homens desse mundo são assim. Jesus fala isso. Lucas, capítulo 7, abra lá. No verso 31, Jesus diz assim, a quem, pois, compararei os homens desta geração, ou seja, deste mundo, deste tempo, desta geração? A quem, pois, compararei, Jesus falando, verso 31 de Lucas 7, os homens desta geração, e a quem são semelhantes? Jesus falando, olha aqui, verso 32, eles são semelhantes aos meninos, que assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, nós vos tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste, para ali para cá, para ali para lá. Viu criança na rua brincando? A gente toca, você não canta, você que é bobo, você que é bobo, você que é bobo. Crianças, os homens desse mundo são crianças, brigam por nada, preferem a brincadeira, preferem o prazer. O cristão, no começo, ele é criança espiritual, quando ele se converte. A Bíblia fala que nós somos novamente nascidos, como bebês. Então, por exemplo, a Paula vai se batizar domingo, ela vai sair como uma bebezinha luminosa. O batismo tem este poder. O batismo tem poder de sepultar o velho homem,
o velho homem do mundo, o velho homem da carne, o velho homem que trouxe consigo tanta opressão, toda carga maligna, uma velha vida de desconhecimento espiritual. Lógico, a pessoa não sabia que Jesus era o caminho. Paulo não sabia. Em Atos 9 ele está andando lá, correndo para Damasco, para pegar a turma. Jesus apareceu para ele numa visão fantástica e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele, na ignorância, falou: quem é, Senhor? Aí Jesus falou assim: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Saulo na época, que Paulo era Saulo, né? Não perseguia Jesus, perseguia quem? Os crentes. Mas quem persegue o crente, persegue a Jesus. Quem faz bem para um crente, faz bem para Jesus. Quem despreza um cristão, despreza a Cristo, que é quem ele representa. Então quando Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, para você é difícil vencer essa religiosidade, essa cegueira. Mas aí Paulo, com aquela experiência, falou: Senhor, o que queres que eu faça? Quando a pessoa se converte, ela fala isso: o que eu faço agora? Estava indo lá para bagunça, para matar a turma, vou mudar meu rumo agora. Isso é conversão. Estamos aí com o carnaval logo logo, né? Quem se converte fala: Senhor, o que eu faço agora? Se fosse lá atrás, eu iria para o carnaval, perder minha vida lá, mas agora eu quero outra coisa, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Quem se converte quer Jesus. Quer Jesus de manhã, quer Jesus no almoço, quer Jesus à tarde, quer Jesus à noite. Chega no sábado, não tem o que fazer. Meu Deus, não tem culto do Reage. Hoje eu vou ligar para a Daniela, vou ligar para o Vinícius, vou ligar para alguém. Eu preciso de Jesus. É isso ser de Jesus. Mas o mundo não conhece isso. Então no batismo você marca o início da nova vida. Você zera a tua vida. É como um bebezinho que nasce purificado, porque batismo perdoa os pecados. Batismo lava os pecados, Atos 22:16. Batismo perdoa, Atos 2:38. Batismo reveste de Cristo, Atos 3:27. Na hora que a pessoa entra nas águas, ela sai espiritualmente coberta, blindada, protegida pela capa de Jesus. Quem não conhece, fala assim: doutor Lenilton ficou louco. Porque Paulo fala: suportai-me na minha loucura, lá em 2 Coríntios capítulo 11. As coisas de Deus não são normais para o ser humano, mas são reais. O batismo, ele coloca uma nova vida em você. Você zera o odômetro. Então você começa como uma criancinha. E criança pequena faz o quê? Xixi na calça. Por quê? Porque não sabe segurar. Não aprende ainda a se relacionar. Então ela precisa crescer, entender. Criancinha de 3 anos, você põe uma roupinha branquinha para ir na igreja, solta ela no quintal, ela volta em 10 minutos como? Suja. E vai falar o quê? Criança. Assim é o cristão novo. Ele comete pecados. Então tem gente que fala assim: não, o batismo vai me santificar na hora. Não, o batismo vai perdoar os teus pecados. Mas a partir de agora você está na graça. E você tem condições de, entendendo o Evangelho, vencer aquilo que está errado. Mas não significa que você nunca mais vai pecar. Significa que você, cada vez que tropeçar, que nem uma criança, rala o joelho, aí ela aprende: não vou mais correr. Vai subir a escada, né? Sem a mãe ver, cai da escada, ela fala: não vou mais subir, porque eu caí. Então assim é o cristão, ele vai crescendo como um menininho novamente nascido. É isso? Isso é batismo. Então o batismo não é um banho d'água. O católico, ele sabe que o batismo é tão importante que a criança mal nasceu já batiza, para não ser pagãozinho. Eu me lembro, eu era do Mundo, em 1983, era do Mundo, eu me converti em 86. Em 83, mas eu tinha uns conhecidos que falavam assim: Lenilton, quando você passar na pediatria, você vê que as crianças estão morrendo, batiza lá. Eu falei: mas eu não sou padre. Não, mas batiza para a criança não ir para o inferno. Ah, tá bom. Então eu pegava na Santa Casa, visitava as crianças de madrugada, e algumas enfermeiras falavam: ih, doutor, essa criancinha tá mal. Eu falava: ah, tá bom. A enfermeira saía, eu pegava a aguinha. Doutor Lenilton! Por quê? Eu sabia que era importante, mas eu não sabia por quê. E não entendia que aquele ato na criança não tem fundamento. Porque batismo é consciência para com Deus. Consciência do perdão. Consciência da mudança de vida, consciência da crucifixão dos meus pecados por Cristo.
É a troca de lugar. Jesus, na hora do batismo, passa para a tua vida. E a tua vida antiga é lançada na cruz com Ele. Por isso que você é crucificado com Ele. Pelo batismo nas águas. Romanos capítulo 6 fala isso. Amém? Já estou dando a deixa do batismo para você. Mas por que tudo isso? Porque o pessoal do mundo não tem essa visão. E não adianta forçá-los. E não adianta falar, você tem que se batizar. Se não caiu no coração, não adianta forçar ninguém a se batizar. Pelo contrário, o batismo é assim, eu quero me batizar. O Espírito toca. Ele fala, você tem que se batizar. Não é ninguém que vai falar, você vai se batizar. A esposa, vai se batizar. Não adianta. Pega a criança, vai se batizar. Não, é o Espírito Santo que vai conduzir. Amém? Para o batismo. Mas, este mundo é feito de infantis. O problema é que dentro da igreja também temos isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, abra lá. Vocês estão quietos? Ih, meu Deus. O pessoal está assistindo novela ou está assistindo... Estão assistindo aí? Ou estão assistindo aquela novela da... Não tem aquela que Jesus beijou a moça lá? Terrível novela, viu? Cada uma, viu? 1 Coríntios 14, verso 20. Olha isso aqui. Esse aqui o Serginho já matou a charada. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Agora vocês mataram a charada. O cristão, ele se torna maduro e adulto quando cresce nele o entendimento das coisas espirituais. E a malícia que antes estava nele tem que sair. Maldade, malícia, sensualidade, sexo, prostituição, pornografia, que vive no mundo. O que tem no mundo hoje? Prostituição, sexo livre, pederastia, homossexualismo, lesbianismo, coisas malignas. Um enrolando o outro, roubando o outro, mentindo para o outro, mentiras, tudo que não presta. É golpe aqui, golpe ali, não tem mais ninguém honesto. Mundo. Então isso é carne. Isso aí está longe de Deus, isso é malícia. Só que Jesus não quer ninguém malicioso. Quer todos o quê? Puros. Então por isso que a criança entra no reino. Jesus falou assim, aquele que não se fizer como um menino, não vai entrar no reino dos céus. Jesus chamou uma criança e falou, ó, tá vendo esses menininhos aqui? 7 aninhos, 8 aninhos, 10 aninhos, são todos puros. Aquele que não se fizer como uma criança assim, sem malícia, jamais vai entrar no reino dos céus. O problema do homem chama-se malícia. Jeremias 4:14. Abra lá. Ah, o senhor leu o Velho Testamento também? Lógico aí, ó. Letícia, representante das igrejas pentecostais tradicionais. Letícia, pai dela é pastor tradicional. Olha lá, Jeremias 4:14. Olha o que está escrito na Bíblia. Jeremias está lá no meio, assim. Jeremias é o último profeta maior. Então, se bateu, o penúltimo, aliás. O último é Daniel. Minto, é o segundo. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Então, é o segundo. Jeremias 4:14. Olha o que está escrito. Lava o teu coração do quê? Da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Então o problema do homem é malícia. Malícia. O que é malícia? É pensar no que não presta. Olha aqui, ó. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? A gente chama de pensamentos viciosos na Bíblia, né? Pensamentos viciosos. A pessoa fica lá com aqueles pensamentos maus. O indivíduo tem que mudar o pensamento. O batismo tem o poder de te dar força para vencer o mau pensamento. Não é que milagrosamente você vai vencer, mas ele te dá força. Porque o homem velho é crucificado naquele momento, então você continua com essa carne, mas com uma força a mais, que é a força do Espírito, que é a força de Jesus para vencer o mal. Que mal? O mal que impera na malícia. Qual é o mal da malícia? Está todo ele relatado, atenção, em Gálatas 5:19 em diante. Abra lá. Pastor, é muita Bíblia. Os pregadores não fazem assim. Mas fazer o quê? Vai com eles então, lindos. Não tem problema. Eu vou ficar aqui com o Ricardão. Conhece o Ricardão? Esse aqui, ó.
Diga glória a Jesus. Gálatas capítulo 5, verso 19. Olha a malícia. O que é malícia? É isso aqui, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia é sensualidade, idolatria. Tem gente que acha um absurdo ir na igreja 3, 4 vezes por semana, mas não fica sem ler o horóscopo um dia sequer. Não fica sem ver o time um dia sequer. É todo dia, o horário do jogo é sagrado. Não vem com a história não, agora é o meu time. Não vem? Quer dizer, se fala de Jesus ele não liga, mas na hora que fala do time é sagrado. Idolatria. Feitiçarias, macumba. A turma, tem gente que é convertido que anda com patuá no bolso. Patuazinho, santinhos. São Sebastião, São não sei o que, São Benedito para casar, sei lá. É São Benedito que faz casar? Não? Quem que é o que faz casar? Como é que você sabe esse negócio? 12 anos de casado, hein? Vocês dois, né? Na internet. Quantas curtições de vocês, né? 12 anos de casado. Então vamos lá. Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Olha, começou. Inimizade. Porfias, que são disputas. Emulações, que também são rivalidades. Iras, pelejas, dissensões, heresias. Olha quanta coisa. Inveja, homicídio. Mas pastor, ninguém é assassino dentro da igreja. Você que pensa. Tem gente que fala assim, aquela irmãzinha, só não mato porque eu sou crente. Se eu pego aquele lá, falou mal do meu filho, eu vou pegar, mas, Jesus, me segura, Jesus, mas Jeová desce fogo se puder, não é assim? Então, homicídio dentro da igreja, bebedices, um traguinho só um traguinho, pastor, né? Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, que vai acontecer? Não herdarão o reino de Deus. Os meninos na carne, que são adultos na malícia, não herdam o reino de Deus. Fala, Vinícius. Só para complementar, pastor, não sei onde está escrito, mas fala que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Isso, 1 João capítulo 3, você é muito inteligente, abra lá, vai em homenagem ao Vinícius. 1 João capítulo 3, que menino inteligente, viu? Uma capacidade internacional, ele vai fazer parte das missões Angola, Nepal, etc. 1 João capítulo 3, verso 15, qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Está aqui, é o que ele falou. 1 João 3, 15, está aqui o endereço daquilo que você queria ouvir. Então, amados do Senhor, pastor, então fala logo o que é ser adulto espiritual. Ser adulto, irmãos, ser adulto é ter sinceridade, retidão, justiça, pureza, santidade, sabedoria, humildade. Porque sabedoria sem humildade é soberba. Visão do reino, disposição para a prática do bem, disposição para a obra de Cristo, misericórdia. O indivíduo que é maduro, ele tem misericórdia, ele perdoa. Mas ele me ofendeu. Criança é assim, quer pagar com a mesma moeda, mas os que são de Jesus, eles são misericordiosos. Misericórdia é a palavra miserável, concórdia, coração. É aquele que coloca a sua vida no coração do outro. Misericórdia. No miserável coração do outro. Isso é misericórdia. É mais que o simples amor. Né? É mais que o simples fraternidade. É misericórdia. Jesus, graças à misericórdia do Senhor, não somos consumidos. A misericórdia que faz com que nós sejamos o quê? Abençoados, perdoados, salvos. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então a misericórdia é tudo. Se Jesus tem misericórdia de mim, eu tenho que ter misericórdia de todos os outros, né? Pai, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, aos nossos devedores, né? E no final do Pai Nosso, depois daquele trecho que diz, né? Pois teu reino, poder e glória,
Está escrito assim: porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós as suas ofensas. Mas se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai vos perdoará. Misericórdia é eu não receber o que eu mereço, que é o castigo. E graça é eu receber o que eu não mereço. Eu não mereço tanta bênção, mas Ele me dá, isso é graça. Eu mereço castigo, mas Ele não castiga, isso é misericórdia. Fantástico! As duas coisas andam juntas no cristão. O presente de Deus, chamado graça, e o perdão, o favor, a misericórdia. Pastor, mas para chegar nesse estágio, eu acho que tem que ser igual, tem que entender o que é o novo nascimento, né? Porque Deus e tal, na situação que ele era um catedrático, mas ele não conseguia compreender a essência do que era ser um adulto, né? Isso, eu vou dar agora o texto para você, vou chegar lá. Vamos chegar lá. Então, misericórdia, moderação, pacificação. O indivíduo que é de Deus, maduro, ele é pacificador. A palavra apacentador também é pacificador. Todo pastor, além de alimentar, tem que pacificar. O reino de Deus é o reino de paz. O que é reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Essas três coisas têm que estar na vida do cristão. A paz. Perceberam? Bons frutos, bons relacionamentos. Isto é o que? Maturidade espiritual. Acabei de ler o que é maturidade espiritual. Não é? E na verdade, se você for ver bem, tudo isso que permeia isso, seria os relacionamentos. Que se meu caráter for bom, eu vou me humilhar, eu vou baixar minha fala, eu vou compreender o outro, eu vou querer ouvir mais do que falar. Tem gente que vai no médico, vou falar isso amanhã, porque Deus estava me dando essa palavra hoje. Ontem à noite eu estava pensando nisso, porque o Jairinho pediu para mim falar sobre saúde, e eu nem sabia disso, ele que me falou de púlpito. Aí eu falei, comecei a pensar no assunto, e já vou dar de antemão para vocês uma coisa. Toda uma pessoa chega no médico e fala, doutor, dói tudo. Ah, está me doendo tudo. Sabe que a dor que ele sente não é no corpo. Toda pessoa que dói tudo, está doendo é o quê? É a alma. Aí você espera, continua falando. A pessoa fala, dói aqui, enrola aqui, sai por aqui pela veia, entra no outro, no canudo e tal. Aí eu olho e falo assim, o que aconteceu com você? O que está acontecendo? Abre o teu coração. A pessoa começa a chorar, acaba as dores. Porque o problema não é dor aqui e ali, o problema é a alma enferma. Escape, uma resolução do problema. E essa resolução só tem um nome. Jesus, não há outro nome pelo qual tenhamos salvação e a verdadeira paz. Enfim, queridos, mas tudo isso é caráter. Aí me perguntava o irmão Maurício. Mas antes disso eu vou falar uma coisa. Jesus, isso eu também estava pensando, isso ontem à noite coloquei aqui no meu texto. Jesus nunca foi menino. Ele era menino. Mas você vai falar assim, menino Jesus, lembra quando ele era pequeno? Menino Jesus, tem até uma igreja, menino Jesus não sei o que, de praga, sei lá, eu falei, que coisa horrível. Lembra isso? Menino Jesus é heresia, porque Jesus, quando era pequeno, era um adulto. Lucas, capítulo 2, abra lá. Tá gostando, Bruno? É mesmo, Bruno? Você nunca viu um cara tão doido, né? Nem eu. Não, se fosse diferente, estaria cheio aqui, porque ninguém aguenta, só vocês que me amam. Só vocês e o Armando, meu Deus do céu. Lucas capítulo 2, abra lá. Olha essa aqui que legal, olha que legal essa aqui, Vinícius. Lucas 2, verso 40. E o menino, quem é que menino? Jesus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Ele era um adulto espiritual. Era menino na carne, assim, menino na situação biológica, na estatura, na cronologia, mas ele era um adulto espiritual, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha que coisa linda. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, a idade da minha querida irmãzinha. Olha, 12 anos, a Carol, filha da Carla, que eu derrubei Coca-Cola nela, me perdoa, passo no púlpito agora. Eu derrubei Coca-Cola, teve um aniversário do Chuanguinho,
que está aí, eu sem querer derrubei coca, sujou toda a calça dela, ela por amor e muita educação de Cristo, não foi nada, mas no fundo ela fala, mas Jesus abençoou. Ó, então olha só, e tendo ele já 12 anos, a idade da Carol, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais, porque tinha a família toda de Jesus ali. Jesus tinha outros irmãos. Se fosse só ela, José e Jesus, não ia perder o menino. Mas era tanta gente. Era irmão para cá, irmão para lá, porque os católicos acham que Jesus era o único filho. Ele era unigênito, filho de Deus, mas era o primogênito de Maria e José. Ele teve outros irmãos, está lá em Mateus capítulo 13, 52 em diante. Pois vocês olhem aí. Olha lá. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, com os parentes, né? Eles andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca de Jesus. E aconteceu que, passados 3 dias, imagina só, de 3 dias Jesus lá no templo, Sérgio, sem parar, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Imagina a Carol pregando o que o pastor Lenilton prega aqui para a turma aí, mesma coisa que Jesus. E eu não tenho dúvida que essa menina é uma capacidade. Pode ser que ela não se batize agora, mas esse ano ela vai se batizar. Esse ano vai. Olha lá. E disse sua mãe para Jesus, filho, por que fizeste assim para conosco? Ó, Maria dando uma dura em Jesus. Aí, eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Aí Jesus disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? O Pai eterno, o nosso Pai. O Pai nosso que está nos céus. Este Pai maravilhoso que já fez de Jesus, desde pequeno, um adulto espiritual. Fantástico. Fantástico. Como chegar lá? Falou bem o Maurício. Como chegar lá? Tiago, capítulo 3. Abra lá. Silêncio total. Tiago 3. Olha que lindo. Verso 13. Olha o título, a sabedoria que vem do alto. Então a sabedoria vem do alto. Tem 2 sabedorias, uma que vem da terra e uma que vem do alto. Quem dentre vós, verso 13, é sábio e inteligente? Outras traduções falam entendido, mas é a mesma coisa. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, olha a mesma coisa que Paulo falava, só que é Tiago, irmão de Jesus, falando. Mas se tendes amarga inveja, outras traduções falam ciúmes, é a mesma coisa aí, e sentimento faccioso, quer dizer, divisão, em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Quer dizer, a pessoa está em outro espírito, está na carne, está na meninice. Olha, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, por incrível que pareça, esse indivíduo pode conhecer a Bíblia de cor, mas ele não tem espírito de mansidão, sabedoria do alto, fruto do Espírito em sua vida, ele se torna soberbo, ele se torna rude, ele não ouve ninguém, é só ele. É difícil, é perigoso, é muito perigoso, porque a letra, mas o Espírito vivifica. Então o que dá a cor da verdade é o Espírito Santo na palavra. Por isso que eu não posso levar ao pé da letra nenhuma interpretação bíblica, nenhuma parte da Bíblia pode ser interpretada na letra. Quando diz lá, né, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, todo mundo acha que aquilo é o quê? A terra cheia de água e o Espírito Santo se movendo lá. Vocês acham assim? Depois que ficaram comigo aqui já 3 anos, vocês acham assim? Se acha, depois a gente ora juntos, olha, tem óleo da unção. Porque olha, não é assim. Por quê? Porque águas na Bíblia não são águas. O Espírito revela que águas na Bíblia são povos, multidões, nações. Onde é que está isso? Apocalipse 17:15. As águas te viram, ó Deus. Salmo. As águas te viram. A água enxerga? Não. Mas os povos enxergam. Então, águas na Bíblia são povos.
multidões, nações. Então, o Espírito de Deus se movia sobre o quê? Sobre as pessoas que estavam em trevas, porque não havia palavra. Então, em Gênesis, Deus disse, haja luz. O que é luz? Essa luz física? Não. Luz na Bíblia é o quê? Palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Salmo, quanto está isso? 119, muito bem. 105, verso 105. 119. É uma capacidade essa mulher. Eu quase caí de costa agora. Ela puxou o marido passou tudo para ela. A filha fica feliz, porque é outra pregadora que Deus vai levantar. Então, a Bíblia precisa do Espírito. Sem o Espírito Santo, eu vou achar que a água é água. Quando Jesus, lá em João 7, fala assim, agora olha a outra. Aquele que crê em mim, rios de água viva saltarão do seu ventre. O pessoal já pensa o quê? Saindo aqui um monte de água aqui. Não. Ventre na Bíblia é mente. As palavras descem ao interior do ventre, Provérbios 18. Os bocados caem no ventre. O ventre é mente. E o que é água? Água também, além de povos, é o que? Palavra. Purificado pela lavagem da água, pela palavra. Está lá em Efésios 5, 24. Como é que o senhor sabe isso? 33 anos estudando isso, 34 agora. Então estou falando para vocês para quê? Para vocês entenderem que é o Espírito Santo. E que não é literal. Porque daí toma uma nova cor, Paula. A Bíblia. Meu Deus, então ele tem razão. Então não é história da carochinha como o mundo pensa. O mundo pensa que nós estamos perdendo tempo. Vocês, meus colegas médicos, pensam que nós estamos perdendo tempo aqui. Vocês estão perdendo tempo buscando coisas deste mundo. Me dê um argumento de alguma coisa que satisfaça o nosso coração aí fora. Nada. O homem pode comprar 1000 carros, nada dá satisfação. Pode ter 1000 casas, pode fazer o que ele quiser. Ele casa, descasa. Não tem alegria, porque a única alegria é Jesus. E descobrir os mistérios da eternidade. Então é outra história. É uma sabedoria que vem do alto, entra no teu coração. É o que ele fala aqui, ó. Essa sabedoria da qual fala Tiago, ela vem do alto. E não é terrena, porque a outra é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, perturbação, toda obra perversa, é a sabedoria deste mundo. Agora, mas a sabedoria que vem do alto, verso 17. Olha só, Maurício, agora entramos no assunto. Mas a sabedoria que vem do alto, que é a palavra. Quem é a sabedoria? Quem é que sabe me dizer quem é a sabedoria? Como é que eu provo que Jesus é sabedoria? Vou ensinar vocês agora. Não sou melhor que ninguém, está na Bíblia, não sou eu. Em primeiro lugar, em 1 Coríntios, segura aí, o Tiago, nós vamos voltar já. Eu vou provar quem é a sabedoria primeiro. 1 Coríntios, capítulo 1. Abra lá. Pedro, abra lá, Pedro. Gostou dessa, né? Pensou que não ia lembrar o nome dele, né? Abre lá, Pedro. 1 Coríntios, capítulo 1. Olha aqui, ó. Diz assim, ó. Verso. Olha aqui, ó. Desculpa, aqui que eu vou chegar lá. Tá aqui. 24. Olha aqui, ó. Mas para os que são chamados, 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. O que é Jesus? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí eu vou para Provérbios 8, então eu entendi agora que Jesus é sabedoria de Deus. Por isso que ele é o Logos, o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a sabedoria se fez carne e habitou entre nós. Porque Jesus é a palavra, Jesus é a sabedoria. E lá em Provérbios, capítulo 8, não posso me delongar porque vocês não aguentam. A aula depois dos 40 minutos é meio improdutiva. Vocês já estão cansados. A menina já está dormindo aqui, tadinha. Ó, Provérbios. Agora ela acordou. Se estava dormindo, agora acordou. Ó,
Provérbios capítulo 8. Olha que coisa linda. Olha essa aqui, Vanderleia, você que gosta das coisas intelectuais. Olha aqui, ó. Provérbios 8, verso 22. Olha o título dessa passagem. A sabedoria existe desde a eternidade. Se eu substituir por Jesus, que ele é a sabedoria, Cristo, né? Cristo no caso. Cristo existe desde a eternidade. Só substituir. Se A igual a B e B igual a C, A igual a C, inclusive na Bíblia. Então, a sabedoria existe desde a eternidade. Aí, ó, verso 22. A sabedoria falando, que é Cristo. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui o quê? Ungida. A sabedoria é ungida, porque a sabedoria é Cristo. Olha aí, ó. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, fui gerada. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Quer dizer, Jesus, que não é Jesus, é Cristo, porque Cristo existe desde a eternidade. Agora, Jesus veio quando o Verbo, que é a sabedoria, encarnou. Cristo tem tempo, começou no ano 0. Jesus veio no ano 0. Antes já existia sabedoria, depois também. Ela existe na eternidade, porque a eternidade não tem tempo. É antes de Cristo e depois de Cristo, eternamente. Jesus marca o início do tempo. Sem Cristo não teríamos como medir o tempo, concorda comigo? Ele é o ano 0, Jesus marcou, é o início. Antes de Cristo, eternidade anterior. Depois de Cristo, eternidade posterior. Mas ele existe em todo o tempo, ele é alfa e ômega. Olha aqui, ó. Verso 26, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, verso 27. Aí estava eu, quando Deus compassava ao redor a face do abismo. Pegou o compasso e fez assim na terra. Deus compassava, pode ler aí. Leandro, lê aí, está escrito aí. Quando compassava ao redor a face do abismo. Abismo é terra. Deus pegou o compasso e fez isso aqui na terra. E isso não se sabia quando foi escrito Provérbios 1000 anos antes de Cristo. E foi só saber agora na década de 60 com Neil Armstrong, que lá da Lua ele falou, a terra é redondinha. A terra é redonda. 1960 e pouco começaram a falar. Mas 1000 anos antes de Cristo a Bíblia já afirmava. Então a Bíblia é melhor que a ciência. Ah, por que ninguém lê isso? Porque não entende, nós estamos aqui para aprender. E se apaixonar por esse livro. Perceberam? E receber dos céus essa sabedoria. Volta para Tiago. Verso 17, Maurício. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Quer andar firme? Viva em pureza. Pureza é integridade. Em pequenas coisas, em grandes coisas. Quem leva um clips no bolso do escritório, também leva um grampeador. Quem leva um grampeador pode levar um computador. É a mesma coisa. Integridade é deixar o clips lá. Eu tinha um pastor, quando eu me converti, ele falava assim, gente, um clips da minha mesa eu não levo para minha casa. Olha que maravilha, que integridade. Integridade é isso. Quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Então Jesus nos testa nas coisas pequenas. Isso é ter caráter. Caráter é aquilo que eu sou quando eu estou sozinho, que ninguém está me olhando. A gente pensa que ninguém está olhando, mas Deus está olhando. Então eu me mantenho íntegro, olha o Xanguinho, eu me mantenho íntegro sozinho, eu me respeito. Isso é caráter. O homem de Deus, ele teme a Deus e não teme os homens. O homem que pensa que é de Deus ou não é, ele teme aos homens e não teme a Deus. Nós temos que temer a Deus e não temer os homens. Como disse Davi, não temerei o que me possa fazer o homem. Por quê? Porque ao Senhor eu temerei, só. E se eu temo ao Senhor, a minha vida tem que ser pura e reta. Isso traz para você blindagem, poder, bênção. Uma vez eu fiz uma pregação, o poder está em não poder. Eu tenho que ficar firme. Ah, mas eu posso, achei a carteira com o dinheiro. Não, vou entregar a carteira inteira. Integridade, pureza, pureza. Depois,
pacífica. Olha aqui, ó. Primeiramente, então, a sabedoria é pura, depois ela é pacífica, que eu falei. Enquanto estiver em vós, está lá em Romanos capítulo 12, tem de paz com os homens. Quando você tenta se converter, ou vai se converter, ou se converte, as pessoas querem brigar com você. Sempre vai ter alguém para tirar você do sério. Um parente, um amigo, um colega de trabalho. Mas você tem que pacificar. O que é pacificar? Baixar a bola. Vem alguém brigar com você, você fala, não, você tem razão. Tem razão. Tá um bombom para você, tá bom. É verdade, isso acontece muito no trânsito. Quantas mortes existem no trânsito? Porque a pessoa não tem paz. Perde a paz por tudo. Então vocês veem, a maturidade traz isso. Traz uma reação diferente. Isso é palavra de Deus. Ah, mas a psicologia ensina isso. Mas poucos conseguem vencer. Por isso que Jesus falou, a minha paz vos dou. É diferente. Não vou lá dou como o mundo está. João 14, 27, se não me engano. Tratável. Olha aí. Cheia de misericórdia. Olha o que eu falei. Misericórdia. Então, sabedoria é ter misericórdia. Ter maturidade, ser adulto é ter misericórdia. E de bons frutos, sem parcialidade. Ah, não, eu prefiro mais esse do que aquele. Aquele é melhor que esse. Nunca compare as pessoas. Nunca compare filhos. Nunca compare amigos. Nunca compare igrejas. Porque a igreja está lá porque Deus quer que ela esteja lá. Em Indianópolis, no Planalto Paulista, havia uma igreja tradicional, mas uma igreja grandinha até. E havia uma senhorinha que ia nessa igreja, pobrezinha. Era a mulher mais humilde da igreja. Isso que me contou foi uma pessoa que saiu de lá e veio para a nossa, na Vila Mariana, que eu frequentei na década de 80, 90 por aí. Aí essa senhorinha vinha lá de coquezinho, pobrezinha, chinelinho, mas lá era um pessoal mais rico, que o bairro é um bairro mais, né, o pessoal chega com o carrão, as mulheres saem com perfumes, todas cheias de coisas, esticadas, para cá, para lá, cabeça para lá, o lábio que nem a da Gretchen e tal. O lábio da Gretchen, não é verdade? Desculpe a Gretchen, mas tá feio aquele lábio, né? Tudo passa, Gretchen. Acorda, filha. Tudo passa, não é verdade? Todo mundo passa. Então, mas é aquelas mulheres luxentas, aqueles homens arrogantes, mas a velhinha estava lá, glória, glória, glória. Aí o pastor teve uma péssima ideia. Fala assim, irmãzinha, aqui perto tem um bairro também bom aqui na Zona Sul, aqui depois do Jamaquara, aqui, Cidade Ademar ali, tem uns lugares bons. A irmã podia frequentar para lá, não? Ela falou, mas por que, pastor? Porque aqui não é o seu lugar. Ele estava mandando embora, irmãos, a bênção da igreja. Aquela mulher era o Cristo da igreja. Era a única que orava. Era a única que tinha o Espírito excelente de Jesus, o Espírito Santo. Aquela mulher era a vitória daquela igreja. Era a luz daquela igreja. Mas o pastor ficou cego. Ela falou, tá bom, pastor, e foi embora. 3 semanas, irmãos, a igreja começou a acabar. Contendas, brigas, apareceram escândalos, a igreja fechou. Que coisa feia. Falta de misericórdia. Falta de amor. Cristianismo não é isso. Não é aparência. Irmãos, não é aparência. Cristianismo é vida. Cristianismo é isso. Não existe divisão. Onde você vai, irmão? Você vai embora? Vai para o monte? Então Deus abençoe. Tá bom. Vai lá, querido. Amém. Você vê que eu percebo tudo aqui. Estou de olho em você. Então, amados do Senhor, glória a Jesus por todas as igrejas, por todas as pessoas. Eu, quando era da Santa Casa, era médico. Eu não era um homem arrogante, mas era um homem mundano.
Andava armado, porque na época os militares, eu era militar, eu era tenente do exército, ainda peguei aquela fase antiga. Andava armado, era tenente, médico. Tinha tudo que eu queria como médico. Naquela época a medicina era outra. Outros tempos, morava sozinho, era bom da boca. Uma besta humana, personificada. Né? Aí o pessoal falava assim, Serenito não tem jeito, isso aí não tem jeito. Aí os crentes eu não queriam mais pregar para mim lá na Santa Casa. Falei, isso aí é um fumeiro, isso aí é uma besta. Aí me converti. Aí os crentes falaram, não é possível. Jesus existe mesmo, os crentes falando. Eles não acreditaram. O rapaz que me convidou uma vez para ir para a igreja dele, na hora que eu falei, ó, eu amo Jesus, ele falou, é você mesmo. Porque Deus tem poder. Deus pega o pior e levanta. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. As que não têm honra para confundir as que têm honra. Esse é o nosso Deus. Essa é a sabedoria do alto. Por isso que o próprio Tiago, agora eu vou parar um pouquinho e volta em Tiago capítulo 2. Olha que coisa linda esse texto. Verso 5. Estou acabando já, irmãos. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, olha só, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Que coisa linda! Deus chamou os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Então a verdadeira riqueza não é dinheiro. A gente vê muito hoje oferta de dinheiro. Ah, vem, entrou na igreja, você vai ficar rico agora. Ih, daí tal, muda a vida da pessoa. Irmãos, Deus chamou os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Deus nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Deus é tudo para nós. Né? Mas não coloquemos o nosso coração na incerteza das riquezas, porque hoje está assim, amanhã não está mais. Ninguém sabe o dia de amanhã. Lá em próprio Tiago, capítulo 4, ele fala assim, nunca dizei, vou fazer isso ou aquilo amanhã, mas diga, se Deus quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Está lá em Tiago, capítulo 4, aqui no verso 13, olha aí. 15, na verdade, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso, aquilo. Então, Tiago é fantástico, o livro de Tiago, vocês podem pegar esse livro e detoná-lo, assim, no bom sentido, mastigá-lo, digeri-lo com o teu ventre aqui, né? Para você poder crescer. Então, para acabar, misericórdia, bons frutos, sem parcialidade, verso 17, final, e sem hipocrisia. E o hipócrita, irmãos, é complicado. O hipócrita, ele é um teatro. Ele vive uma coisa na igreja, no trabalho é outra. Eu era médico da Ford na década de 90. Aquela época terrível, tinha muitas greves, lembra? Das fábricas. Eu vivia aquilo lá, pregava para todo mundo lá. E tinha um rapaz que era crente, altão assim, de uma Assembleia de Deus lá de São Bernardo, ele falou assim, Pai do Senhor, ele fazia bem alto. O pessoal ficava meio invocado porque ele era um homem rústico. Ele cobrava assim, Pai do Senhor, falei Pai do Senhor para você. Tá bom. A gente falava, Pai do Senhor. Eu achava aquilo muito hipócrita. Por quê? Ouça só. Um dia, estou lá de manhã na Ford, existiram vários momentos. Teve uma época que eu trabalhava de manhãzinha, depois eu passei para a época da tarde, que eu fiquei lá 9 para 10 anos, dentro da fábrica de carros. Era médico da fábrica. Aí um dia chega lá uma confusão, chama o médico, eu falei, nossa, o que está acontecendo lá fora, na fábrica? Aí pararam lá as máquinas, uma briga de um rapaz, um funcionário com um feitor. O feitor era o supervisor da região, que era o chefe dele. E rolaram no chão lá de briga. Falei, meu Deus, um se cortou, toda hora que entrou, quem entrou sangrando lá, machucado? O João, o crente. Eu olhei, paz do Senhor, pastor. Falou, que pastor? Eu falei, paz do Senhor? Que paz é essa, meu amigo? Nem me fale isso. Falei para ele na frente, todo mundo, que paz é essa?
Ele me brigou, ele ficou brigando comigo, porque ele insistia tanto no cristianismo religioso que ninguém aguentava. E ele acabou brigando com o chefe dele e se enrolaram no chão. E eu falei, que paz é essa? Hipocrisia. Então não adianta, paz do Senhor, mas por dentro odeia todo mundo. Não há um espírito pacificador. É melhor ficar quietinho. É melhor santificar a Cristo no seu coração. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3. Olha essa aqui, ó. Olha essa vitória. Vá para frente, próximo texto. Próximo livro, 1 Pedro, capítulo 3. No verso 15. Olha que coisa linda. 1 Pedro 3,15. Antes. 1 Pedro 3,15. Então, só para Paulo aprender. O número grande é o capítulo, pequeno é o versículo. 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor. Quietinho aí, ó. A qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quietinho. A pessoa olha e fala, isso aí é diferente. O que acontece com você? Aí você fala assim, eu sou de Jesus. Aquilo ecoa no universo. Aquilo arrebenta cadeias de demônios. Aquilo acaba com o mal-estar. Aquilo decide uma situação de conflito. Eu sou de Jesus. Como dizer, chegou o reino, Ele que manda, Ele é o Senhor. Eu sou de Jesus. Chegou o ladrão, é um assalto. Eu sou de Jesus. Acabou. Eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre ali. Vocês viram aquele rapaz do Brumadinho que estava na caminhonete? Era crente, com a Bíblia na mão. A caminhonete, o barro veio, lembra? Vocês viram? E a caminhonete subiu. E o rapaz ficou vivo. E estava lá com a Bíblia. Eu falei, glória a Deus. Eu sabia que tinha alguma coisa. Eu sabia. Não que os outros mereçam morrer. Mas Deus guarda os dele. Já falei isso para vocês. Deus guarda os dele. Você é de Jesus, Deus vai te guardar. Amém, queridos? E para encerrar, volta lá para Tiago, capítulo 3, que eu acabei nem lendo tudo. Olha aqui, ó. Verso 18, eu estou encerrando agora. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. A sabedoria ela tem que vir com pureza, a sabedoria tem que vir com integridade, a sabedoria tem que vir com paz. Isso vai dar crescimento espiritual para você. Pastor, como é que eu faço? É um método. Então, eu vou dar 2 textos para encerrar. Primeiro, 1 Pedro, volta para o outro capítulo que nós estamos agora, capítulo 1, verso 23. O que vai acontecer com a Paula e com quem quiser ser batizado é isso no domingo. Olha aqui, ó, verso 23. Sendo de novo gerados, então o indivíduo vai ser gerado novamente, não de semente corruptível, que é a semente do óvulo e do esperma, não da corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então o indivíduo recebe essa palavra, ó, vocês estão ouvindo eu pregar, está caindo em vocês o quê? A palavra no coração, uma semente que vai formar uma árvore de vida, um novo homem dentro de você. Aí você nasce de novo, o batismo marca o nascimento, é que nem a criança que nasce da bolsa das águas, na hora que estourou a bolsa tem que sair. Já viram mulher grávida? Já? As mulheres já viram, mas tem homem que não viu, nunca estourar uma bolsa. Pum, estourou a bolsa, tem que ir para o hospital. Por quê? Porque vai nascer. Ou se não vai nascer, vai dar problema, então tem que intervir. Então, saiu, a criança nasce das águas. Assim é o batismo. É um menininho novo, uma menininha nova que vai nascer. Capítulo 2, verso 1. Olha aí. Deixando, pois, toda a malícia. Olha aqui, Vitória. Deixando a malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Nós vimos Paulo falando isso, nós vimos Jesus falando isso, nós vimos Tiago e agora Pedro, mesma coisa. Deixando murmuração, inveja, fingimento, engano, malícia. Verso 2, desejai afetuosamente, quer dizer, de uma maneira afetuosa, como meninos novamente nascidos, desejai o quê? O leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O que é o leite? É essa palavra que vocês estão comendo aqui hoje. Esse leite está sendo infundido em vocês, e vocês vão crescer espiritualmente. Nada vos será impossível. É bênção de Deus.
Mas pastor, por que na igreja às vezes tem gente velhona que não entende essas coisas? Hebreus 5 explica. Estou acabando. Abra lá em Hebreus. É um livro antes de Tiago. Está tudo por aí, ó. Hebreus capítulo 5. Abra lá. Olha, Hebreus capítulo 5, verso 12. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo, então tem gente que está na igreja há anos, há décadas. Então o que Paulo fala? Ó, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra, das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? Menino. Fantástica a Bíblia. Fechamos o cerco. Se é menino, nem as coisas boas do Senhor virão. Então temos que crescer, temos que amadurecer, temos que buscar, temos que orar, temos que intensificar o entendimento no Senhor. Olha aqui o verso 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então a vida espiritual, irmãos, é isso, é o dia a dia. Você levanta de manhã, pega um ônibus, ou pega um Uber, ou pega o seu carro, é trânsito, é luta, chega no trabalho é problema, é adversidade, é angústia, não come direito, é nervoso, é dor de cabeça, mas tudo isso é nada. Porque você tem, acima de tudo, uma vida espiritual que te protege, que te blinda, a qual te dá esperança. Você fala, como é bom ser de Jesus. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui eu tenho que discernir o que é bom, o que é mal, porque Deus está comigo. 2 Pedro capítulo 1, para encerrar agora. Você levantou a mão? Você levantou, fala. Pastor, eu fiquei impressionado com o culto agora de domingo. Eu nunca tinha presenciado o culto como foi, né? Eu vi até comentando aqui, pessoas atrás falando em língua. O batismo no Espírito Santo. Isso. É um mover do Espírito. É um mover. O que tem que fazer para eu receber esse Espírito Santo? Semana que vem, gostou da ideia? Que agora não dá tempo. Semana que vem nós vamos explicar o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo aqui. Amém? Pronto. Está selado. Terça-feira que vem. Agora hoje, 2 Pedro, capítulo 1. Olha que coisa linda. Olha aqui, ó. Eu vou ler tudo para acabar. Capítulo 1. 2 Pedro 1, 3. 2 Pedro é depois de 1 Pedro, que é depois de Tiago, que é depois de Hebreus. Amém? Que é depois de Filemão, que é depois de 2 Timóteo, 1 Timóteo. Vamos lá. 2 Pedro 1, 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, que é a sua intelecção, né? Acrescentai, agora olha só como é que a pessoa cresce espiritualmente. Acrescentai a vossa fé a virtude, verso 5. E a virtude a ciência. E a ciência a temperança. E a temperança a paciência. E a paciência acrescentai a piedade. E a piedade, que é misericórdia também, a fraternidade. E a fraternidade acrescentai o amor. Porque se em vós houver e aumentarem ou abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Se a pessoa não tem essas coisas que eu li, ela esqueceu o dia do batismo, dia da purificação dos pecados, dia do batismo. Então você, a partir do batismo, vai crescer, buscar, orar, ler a Bíblia, tirar dúvida, ouvir a palavra. Quer uma dica? Ouçam pregações. Entra lá nas nossas, vai ouvindo 1, 2, 3, põe no carro, pregação, baixa nos pendrives e põe no carro, porque agora é tudo pendrive, não existe mais CD quase, né? E nem toca fita, mas eu queria um carro com toca fita, não tem mais. Eu tenho mais de 1000 fitas de pregação em casa, certo, Silvinha? Estou mentindo, não?
Mais de 1000 pregações que eu fiz durante 15, 20 anos, estão tudo em casa, em fita, não sei o que eu faço, que não tem mais gravador. Acabou, passou o tempo e eu esqueci de me adaptar. Mas CD está ficando para trás também. Então, olha lá. Portanto, verso 10. Portanto, irmãos, para acabar, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês vão entrar no céu, ainda que não queiram, ainda que não saibam como, ainda que não tendo certeza, vocês vão entrar no céu, se houver essa palavra e a vida em abundância no teu coração. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Mostra a turma, mostra a turma. Bate palmas para Jesus. Glória a Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Esqueçamos a vida de meninos. Cresçamos agora na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Semana que vem falaremos sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo no Novo Testamento é o mesmo do Antigo Testamento? Adoro pôr fogo na fogueira. Adoro brigas espirituais boas. Será que é o mesmo Espírito? Falaremos disso semana que vem. Não percam o próximo capítulo da nossa palavra do Senhor. Fala, querido. Provérbios 20, 11. A criança será conhecida pelos seus atos. Se é boa ou se é má. Tem a ver com... Vamos ler isso aí direito? Cada tradução fala uma coisa. Vamos lá. 20. Vamos lá. Provérbios 20, 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações e a sua obra, se a sua obra for pura e reta. Isso aqui é espiritual. Isso aqui é espiritual. Essa criança é um adulto que não... Amém. É o adulto que está... Criança na malícia, mas adulto no entendimento, porque a obra dele é reta. Porque a Bíblia é figurada, a Bíblia não é literal. É isso aí. Às vezes uma criança, você deixa ela na sala, se ela vai fazer alguma coisa, colocar o dedo na tomada, alguma coisa, ela olha para um lado, para ver se alguém está olhando. Você vê, eu ficava pensando nisso aí, será que você está falando disso? Uma criança... Criança é inocente, ela não tem noção, mas Deus não leva em conta o tempo da inocência. Eu trabalho no mercado, eu vejo a criança estar lá com a mãe, com o pai, ela vai fazer alguma coisa errada, ela olha até para mim. Ela quer ver, a criança quer saber quem manda. No meu consultório as crianças entram, como os pais não têm autoridade, eles vão lá chutando, tá. A hora que eles vão pôr a mão nos meus vidros, eu falo assim, neném. Aí a criança, ele manda. O meu pai não manda, mas ele manda. Perceberam? Então a criança ela tem que ter limites. Isso já explica conosco a Super Nani, que sempre está conosco, não está hoje, mas ela sempre está aqui. Isso a palavra deixa bem clara. Não retires a disciplina da criança, diz a palavra. Olha aqui, não retires. Olha aqui, o Provérbios 22, 15. A estultícia, que é a loucura, está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. Mas não pode bater em criança. Vara aqui é correção. Não precisa se bater. Porque tem criança que apanha e se torna sem vergonha. Criança que apanha demais se torna sem vergonha. Basta uma palavra de autoridade. Acabou. Meu pai, quando eu era pequeno, ele fazia assim. Eu já tremia. Tá a bater. Isso é autoridade. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe poderosamente. Vamos fazer uma oração pelo Thales agora. O Thales está assistindo a gente? Não. O Thales é um baterista da igreja. Teve um probleminha no coração por causa da pressão alta. Vamos ficar de pé e fazer uma oração por ele? Para ele ser curado em nome de Jesus? E todos que querem uma bênção agora vão ser abençoados. Todos que estão assistindo e os que estão aqui também. Porque o Espírito do Senhor está aqui. A unção de cura está aqui. Senhor Jesus, o Senhor falou essa noite ao nosso coração. Mas o Senhor, como o Senhor fez com a Paula, o Senhor quer curar a todos. Porque o Senhor quer restaurar corpo, mente e alma. Então agora, em primeiro lugar, toca no Thales,
nosso irmão querido, nosso baterista da igreja que te louva, que faz tua obra, visita-o, salva-o, liberta-o, tira, Senhor, dele este mal do coração, em nome de Jesus. E se alguém está me ouvindo agora, ouvindo essa oração, receba a bênção e a cura milagrosa do Senhor sobre o seu corpo, mente e alma, principalmente sobre o seu físico agora, porque esta é a oração que fazemos, para que o Senhor toque nos físicos, nas tiroides, nos estômagos, em tudo que estiver errado, em todos os tipos de dor. Tira agora do teu povo a enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Então agora nós vamos encerrar o nosso culto, nosso estudo.